tarde a todos, Vamos começar a nossa última aula de processamento digital de sinais. Só relembrando, na semana que vem, na terça-feira, nós teremos uma atividade de recuperação, de revisão. Essa atividade nós vamos fazer um simulado, Vai ser basicamente a realização da prova 2 do semestre passado. Na quinta-feira que vem nós teremos a nossa prova 2 desse semestre. Vai ser feita nos mesmos moldes da prova 1, seguindo os mesmos critérios lá, vai ficar disponível para vocês das 8 da manhã até a meia-noite, para realização integral dentro do MATLAB Grader. E já assim que terminar esse prazo, eu já devo fazer, ainda nas primeiras horas da sexta-feira, o fechamento da média parcial. E aí todo mundo já consegue ficar sabendo se foi aprovado, ou se ficou de recuperação. Para quem eventualmente ficar de recuperação, na semana seguinte, na terça-feira, mais uma vez outra atividade de revisão. E na quinta-feira, daqui 15 dias, teremos uma atividade de recuperação daí. Essa atividade de recuperação vai ser em caráter substitutivo, somente da prova 1 ou 2. O resultado que já foi divulgado, que já está disponível hoje, tanto no Moodle quanto no sistema acadêmico das avaliações continuadas, esse não entra na possibilidade de recuperação. Obviamente que se qualquer pessoa detectar algum erro de transcrição aí, obviamente que esse tipo de engano vai ser retificado. Tranquilo, pessoal? Vamos para nosso último conteúdo. Pessoal, na última aula eu apresentei para vocês como a gente funciona com o projeto de filtros digitais IIR. A ideia é que a gente faz apenas a discretização de um protótipo analógico, ou seja, a parte da síntese do filtro ainda permanece como nós vimos no semestre passado em sinais sistemas. Eu vou ter as especificações, eu vou gerar um protótipo analógico, um filtro HDS. E a ideia é que eu vou discretizar essa função de transferência analógica HDS para uma função de transferência digital HDZ. Nós temos duas formas de fazer isso. A transformação bilinear, que foi abordada na última aula, e hoje nós vamos abordar o método alternativo, que é a discretização por invariância ao impulso. A invariância ao impulso, pessoal, é uma ideia bastante simples de discretização. Ela pressupõe que a resposta impulsiva do sistema digital, representada aqui pela sequência H de N, é simplesmente a amostragem da resposta impulsiva do sistema analógico, dada aqui por H de T. Ou seja, H de N é igual a H de T, quando t for igual a n vezes o período de amostragem. Obviamente, pessoal, que isso é uma representação teórica. Pela própria ideia de ser filtro com resposta impulsiva infinita, esse H de t é um sinal de duração infinita. Não é fisicamente realizável a gente executar essa amostragem, mas a ideia é obter um sistema cuja resposta impulsiva atenda a essa igualdade. Fazendo análise de Laplace, pessoal, nós sabemos que a resposta no domínio de Laplace, a função de transferência de um sistema analógico, pode ser dado da seguinte maneira. Isso aqui, pessoal, é a expansão em frações parciais de qualquer função de transferência. É sempre possível calcular essa expansão em frações parciais. Então, se eu tenho um sistema de ordem n, ou seja, ele vai ter n polos, ele pode ser dado por uma HDS com esse formato, um somatório de n frações parciais, onde eu tenho aqui no denominador S menos P índice K, que vai representar cada um dos polos do sistema, sejam eles reais ou complexos. E o R de K
que pela denominação do MATLAB ele chama de resíduo, mas matematicamente, pessoal, esse nome não está correto, porque nós vimos lá, lembra quando eu mostrei para vocês, né, como calcular uma transformada inversa, tanto de Laplace quanto uma transformada Z inversa, que aí existia de fato o cálculo do resíduo. Então, o resíduo é aquele da transformada inversa. Mas o MATLAB, na sua documentação interna, chama esse R de K aqui de resíduo também. Só quero deixar claro aí que não é o mesmo resíduo com aquela mesma fórmula, né, com aquelas mesmas propriedades que nós vimos no cômputo direto da transformada inversa. É uma escolha aqui ruim de nomes aí dentro da notação. E esse sistema, eu posso tomar esse polo PK que está aqui e mapear ele do plano S para o plano Z. Para fazer isso, vocês vão lembrar que Z é igual ao expoente de ST. Basicamente, reparem que ele mantém a mesma estrutura, né? Só que ele trabalha com a potência de Z a menos 1, então as coisas ficam um pouquinho diferentes, mas onde antes eu tinha um polo no plano S em PK, agora eu tenho um polo no plano Z em expoente de PK vezes T. Ou seja, basicamente eu ainda estou usando aquela equação da transformação ideal, né? Z é igual a expoente de ST. Só que agora eu estou mapeando diretamente cada um dos polos. A ideia é que se eu tiver um polo aqui no semiplano esquerdo do plano S, ou seja, um polo de um sistema que vai ser causal e estável, como um filtro analógico deve ser, ele vai representar um polo aqui no plano Z dentro do círculo unitário, ou seja, um polo que também é causal e estável. Ou seja, assim a gente mantém aquela invariância da instabilidade entre a representação analógica e a representação digital. Então a ideia é, tendo a expansão em frações parciais, tendo os coeficientes R e a separação de todos os polos P, né, para um índice K variando de 1 até N, né, usando os mesmos parâmetros eu consigo obter um H de Z. Reparem, porque aqui eu tenho os coeficientes R, que são os mesmos calculados aqui em cima. Só vão ser escalados do período de amostragem T. E no denominador eu tenho 1 menos expoente do polo P, o índice K, vezes período de amostragem T, Z a menos 1. Então, uma vez que eu expandi o meu sistema analógico em frações parciais, o mapeamento para o H de Z é direto. Só preciso da informação adicional do período de amostragem, que era algo que eu também precisava para o meu sistema, para a minha transformação bilinear. Seguindo aqui, pessoal, é o mesmo problema usado para exemplificar a aula na aula anterior. É um filtro aqui, não, minto, na aula anterior a gente usou um rejeita faixa. Aqui tem um passa baixa, né? E aí, alguns exemplos aqui dessa aplicação para filtro Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 e elíptico. Então a gente repara aqui que, dada essas especificações, aqui é um filtro de áudio, uma frequência de amostragem de 48 kHz, um ripple de banda de passagem de 0.1 dB, uma atenuação mínima de 60 dB, um limite da banda de passagem de 4 kHz, um limite da banda de rejeição de 5 kHz, é um filtro para baixas frequências de áudio, passa abaixo, e aqui simplesmente passando as especificações em radianos de Hertz para radianos por segundo. Então a gente percebe que dentro dessas especificações, o protótipo analógico eu vou ter um Butterworth de ordem 40, eu vou ter um Chebyshev de ordem 14 e eu vou ter um elíptico de ordem 8, né? Como a gente já estava acostumado a ver em várias situações. E embaixo de cada um desses, agora na discretização,
ao invés de usar a função bilinear, a gente usa a função imp_var. A função imp_var, ela realmente, o que ela faz é expandir a representação da função de transferência para uma expansão em frações parciais, transformar os coeficientes e os polos da expansão em frações parciais e obter de volta os coeficientes do sistema discreto. Aí com a função freq a gente calcula a resposta em frequência e no final aqui a gente percebe que existem alguns avisos aí de que algumas coisas deram errado, mas a gente verifica as respostas em magnitude. E aqui, pessoal, é um exemplo onde a gente consegue ver uma discretização que deu errado, né, na manipulação dos coeficientes. O que acontece? Aqui a gente tem a resposta, ó, o filtro Chebyshev 1 em laranja, o Chebyshev 2 em amarelo e o elíptico em roxo. A gente percebe aí que todos eles aparentemente estão atendendo às especificações, exceto o Chebyshev 2. O Chebyshev 2 ele realmente não chegou nos 60 decibéis de atenuação mínima. Trazendo aqui uma figura aproximada, né, a gente consegue ver que na verdade nenhum deles pega. O elíptico de ordem 8 também ficou acima dos 60 decibéis. O Chebyshev 1 conseguiu. Aqui, ó, o Chebyshev 1 aqui nos 5 kHz, ele está abaixo dos 60 decibéis. Mas o elíptico ficou acima, o Chebyshev 2 ficou acima e o Butterworth está todo bagunçado lá em cima. Vamos por partes aqui, pessoal, explicar o que aconteceu. Primeiro, eu estou trabalhando em ponto flutuante de 64 bits. Então, esse erro que a gente está vendo aqui não está relacionado à quantização do filtro, sabe? Trazer ele para uma implementação de ponto fixo de 32 bits ou 16 bits, por exemplo. Aqui em 64 bits ponto flutuante, pessoal, pelo menos em termos de tecnologia recente, a tecnologia atual, eu estou tão próximo de trabalhar com números reais quanto é atualmente possível. A gente já tem especificação de precisão quádrupla em 128 bits, mas a gente realmente não vê processadores no mercado que fazem uso dessa precisão. E aqui a gente percebe que o filtro está com um ganho ali um pouco menor, mas oscilando bastante em 100 decibéis. E a banda de rejeição depois a gente percebe que ela não cai. Não tenho nenhuma característica passa baixo e tenho muita instabilidade. Isso aqui, pessoal, é o fruto da manipulação dos coeficientes para um filtro de ordem 40. Pessoal, lembra que eu já citei isso com vocês várias vezes. A representação da função de transferência como uma função racional, ou seja, um polinômio em S no numerador e depois um polinômio em S no denominador, ela não é algo robusto numericamente. O erro que eu vou ter ali no cálculo desses coeficientes, ele pode resultar num erro muito maior na posição dos polos. E é isso exatamente o que está acontecendo aqui. Durante a discretização, a posição dos polos mudou de tal forma que alguns ficaram ou em cima, ou às vezes até fora do círculo unitário. Ou seja, o que era para ser um mapeamento entre polos estáveis, se tornou um mapeamento de um polo estável para um polo instável. Então isso daqui são dificuldades numéricas, mas não realmente oriundas do fato de eu estar usando precisão finita, né, como ponto flutuante de 64 bits. É mais porque eu estou usando uma representação que não é robusta, que são os coeficientes de numerador e denominador. Talvez se eu estivesse fazendo a mesma invariância ao impulso, mas representando o sistema numa outra forma, isso aqui não aconteceria. O problema é que o freq Z
né, que é a função que eu estou usando para obter a resposta em frequência, ele é razoavelmente limitado nas formas que ele aceita, como eu vou expressar a minha função de transferência. O FREC-Z ele aceita coeficientes B e A, ele também aceita seções de segunda ordem, né, o que torna isso um pouco mais interessante, ele vai ser um pouco mais robusto. E aqui esse D, pessoal, esse D seria um objeto que representa o filtro, né? A gente não trabalhou com essa representação. Então, é muito interessante a gente ter em mente de que o problema no gráfico da resposta em frequência pode estar relacionado a várias coisas. Pode ser o FREC-Z, que foi feito em cima dos coeficientes B e A, seções de segunda ordem é uma representação mais robusta, talvez aqui não teria problema, mas também pode ser um problema da própria função IMP-INVAR, da manipulação realizada aqui. Eu acredito que esse possa ser o caso, porque ele já gerou um aviso aqui para mim, os coeficientes B e A do sistema analógico são reais, como eles deveriam ser para um sistema real. Só que ele já falou aqui, os coeficientes B e A, depois de discretizados, são complexos. Então, ele já indicou aqui, encontrei aqui, ele não deu um erro, mas ele gerou um warning, sabe? Falou, essa conta aqui, o resultado não está como ele deveria ser. E ele já até avisa, causa provável, alta ordem ou polos repetidos. No caso do filtro analógico, eu não tenho polos repetidos, mas como a ordem é muito alta, os polos ficam às vezes mais próximos do que o computador consegue resolver numericamente, e isso pode estar causando os problemas. Então, cada situação é diferente. Então, a gente percebe aqui que eu tenho uma solução do filtro de Butterworth que não se aplica. Esse cara aqui não vai funcionar. Só que a gente ainda tem problemas, pessoal, com duas das outras três soluções onde a gente pelo menos chegou num resultado, né? O negócio não explodiu. Vamos voltar aqui nessa região de novo para verificar. Então, só lembrando, o filtro tinha limite da banda de passagem em 4 kHz. A gente percebe que está todo mundo aceitando ali, eles estão planos, redondinhos aqui, até 4 kHz. E ele tinha banda de rejeição começando em 5K, aqui nessa frequência. E eles tinham que atingir uma atenuação mínima de 60 decibéis. E a gente percebe aqui que o Chebyshev 1 ele atende com folga. O Chebyshev 2 não. Pessoal, alguém consegue me dizer por quê? Vocês já têm o conhecimento necessário para responder essa pergunta. É que precisa integrar algumas coisas aí que foram ditas tanto nesse semestre quanto no último. Alguém sabe me dizer o porquê o filtro de Chebyshev 2 ficou com a sua banda de rejeição num patamar razoavelmente acima do que ele deveria ficar? Ou pelo menos enumerar os efeitos, o porquê isso aconteceu, sem explicar exatamente, mas qual é o efeito que causou isso? Ninguém? Pode falar. Pode falar. Eu lembro da aula mais pequena que quase sempre o Chebyshev 1 se comportava melhor que o 2, mas eu não acho que seja esse motivo, porque tem o aviso no Chebyshev 2 também daquele erro igual no BEST. Não, mas o aviso é só no Butterworth. Só no Butterworth? No Chebyshev. Tá aparecendo aqui no Chebyshev 2 também. Sério? Deixa eu checar. Ele deu também no Chebyshev 2. Eu vi só no Butterworth. Agora que você chamou a atenção que eu percebi. Tá tendo um outro probleminha ali. Pessoal, mas vamos voltar a essa discussão aqui. Deixa eu voltar lá o gráfico. Pessoal, o que está acontecendo
nessa equação, foi a última coisa que a gente viu o semestre passado. Isso aqui está representando o quê? Está discretizando cada ponto do sistema analógico, né? E a gente chama isso do quê? Uma boa pergunta. Está escrito aqui em cima. Pessoal, aqui eu estou fazendo uma amostragem. É que a gente, de novo, a gente não pega a resposta impulsiva analógica e amostra para obter uma discreta. Mas, na teoria, é o que está acontecendo. Aqui eu tenho um processo de amostragem. Pessoal, para uma amostragem dar certo, o que eu preciso garantir? Ô louco, pessoal, teorema da amostragem. O que eu preciso garantir para que uma amostragem seja feita corretamente? Que a taxa de amostragem seja 2 vezes maior que a frequência. Ela tem que ser maior que isso, né? O sinal vai ter uma máxima frequência e a minha taxa de amostragem tem que ser maior que o dobro desse valor. No caso aqui, o meu sinal é a resposta impulsiva de um sistema, né? Mas não deixa de ser um sinal. E é o que acontece. Pessoal, o filtro de Chebyshev 2, ele possui uma máxima frequência, ele é limitado, mesmo passa baixa? Não. Depende, né? Se a ordem dele é par, como acontece aqui no caso, ordem 14, a resposta em frequência dele para a frequência tendendo a infinito, ela vai morrer no menos RS, ou seja, no caso aqui ela morre em menos 60 dB. Se ele for de ordem ímpar, ela cai até menos infinito. Então o Chebyshev 2 passa baixa, ele é estritamente de banda limitada se a ordem dele é ímpar. Se a ordem dele é par, ele não é de banda limitada, porque ele não cai eventualmente para zero. Nesse nosso exemplo aqui, ele estabiliza em 1 milésimo. De novo, é bem pequeno, é desprezível, bastante próximo de zero, mas não é zero. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Só deixa eu fechar minha câmera, porque senão depois pode dar problema com a gravação com ela aberta. E é isso que está acontecendo aqui. O que a gente está vendo aqui, pessoal, por que essa banda aqui, essa patamar da banda de rejeição não chegou aos 60 dB aqui embaixo, que era onde ele deveria chegar? Por que ele ficou aqui um pouquinho só maior do que 40 decibéis de atenuação? É o aliasing, porque todo esse ganho que ficou aí nas vizinhanças de 1 milésimo, que entrou de volta na amostragem que foi feita aqui, para uma certa taxa de amostragem, ele foi somado nessa curva, em amarelo. Onde o valor era alto, próximo do unitário, você soma ali 1 milésimo, na escala em dB nem aparece, né? O ganho 1 é 0 dB, o ganho 1,001, ele virtualmente continua como 0 dB, né? O dB não vai dar essa visualização para a gente, fica tudo muito espremido. Só que lá embaixo, onde era para ele ser 1 milésimo, a hora que você soma, né, mais outros valores de 1 milésimo que estão vindo da faixa de aliasing, pô, aí faz diferença, né? Porque aqui a gente percebe, ó, ele subiu de 60 decibéis para algo aí em torno de 41, 42 decibéis de atenuação mínima, ou seja, perdeu 18 decibéis de rejeição. Por quê? Porque teve um acúmulo ali de valores que não foram para zero, ou seja, eu fiz uma amostragem aqui, só que o meu sinal,
que era a resposta impulsiva do sistema, ele não era de banda limitada. O meu sistema não era de banda limitada. A resposta em frequência dele não tinha um valor máximo a partir de onde ele era zero. Não, ele morria em 1 milésimo. E isso traz problemas. Então a gente sempre pode esperar na discretização por invariância ao impulso que eu vou ter problemas com o Chebyshev 2 e com o elíptico, se a ordem for par. Porque se esses caras derem uma solução de ordem par, os dois fecham, né? Como a frequência cresce para infinito no protótipo analógico, eles convergem para menos RS, eles não vão se aproximando de zero. Ou seja, a gente perde a limitação de banda, entra todos esses efeitos do aliasing. Então aqui no elíptico a gente percebe que isso é menor. Mas reparem, era para ter uma oscilação aqui depois, né? E a gente não percebe nenhuma oscilação. Ele fechou num patamar aí aproximadamente uns 53, 54 decibéis. Enquanto o Chebyshev 1, que apesar de ter ordem par, né, ele não oscila na banda de rejeição, ou seja, na banda de rejeição ele se aproxima assintoticamente de zero, a gente percebe que o Chebyshev 1 ele atendeu, e nesse caso específico aqui atendeu com folga o critério de banda de rejeição. Então o que a gente percebe aqui? Eu tenho limitações em quais situações eu posso usar a discretização por invariância ao impulso. Porque se eu tiver uma resposta em frequência que tem oscilações na banda de rejeição, se esses caras forem de ordem par, né, o Chebyshev 2 e o elíptico, eu vou ter um aliasing entrando de volta na resposta em frequência do meu filtro digital. A questão é a seguinte: a gente olha aqui esse elíptico, fala assim, pô, mas eu tenho aqui um elíptico de ordem 8 que está atenuando aí mais de 50 dB. Se isso for suficiente para mim, tá ótimo. Mas reparem que a gente não tem aquela resposta característica do filtro elíptico, que são as oscilações na banda de rejeição. Por quê? Porque o aliasing se sobrepôs a tudo isso. Na parte onde a resposta era pequena, o valor era baixo, a gente começa a perceber de forma bastante clara a corrupção por aliasing. Uma outra limitação importante, pessoal, é em relação ao tipo da resposta em frequência, porque a gente discutiu só aqui as aproximações e as limitações do Chebyshev 2 e o elíptico quando a ordem é par. Mas tem ainda um contexto mais geral. Um filtro passa-baixa, a princípio, é um sistema que possui resposta com banda limitada. Um filtro passa-faixa também, porque em ambos os casos a banda de passagem é limitada. Pelo menos a gente projeta ela para ser limitada. Um filtro passa-alta ou rejeita-faixa? Não. Nesses casos aí, a banda do filtro é infinita, porque um filtro passa-alta, ele está em banda de rejeição de 0 até uma certa frequência, e aí depois de um valor de frequência, até o infinito, ele está em banda de passagem. A banda de passagem tem que ser limitada. Se ela vai de um valor finito até o infinito, isso não acontece, isso não é verdade. O rejeita-faixa também. No rejeita-faixa, depois da banda de rejeição, vem uma banda de passagem que se estende até o infinito. Então são duas aproximações que não são de banda limitada. Então, dois tipos de resposta em frequência, ou seja, independente da aproximação e da ordem, esses caras nunca vão dar certo. E é por isso que aqui, essa aula aqui, a gente usa um outro exemplo. Porque se eu usar aquele exemplo que a gente usou na aula passada, do rejeita faixas, vou manter esses valores e aqui eu vou colocar o limite da banda de passagem 59, 61, os limites da banda de rejeição em 59.9 e 60.1. E aqui eu vou fazer um filtro
rejeita a faixa. Se eu peço para ele fazer isso e para discretizar com invariância ao impulso, vamos deixar ele fazer os cálculos aqui. Já terminou. Ó, calculou um Butterworth de ordem 4, um Chebyshev de ordem 4 e um elíptico de ordem 3. Beleza. Só que aí agora a gente olha as respostas. O que aconteceu aqui? Pessoal, isso aqui, obviamente, não é um filtro rejeita a faixa, né? Eu tenho aqui uma região central próximo do 60, onde não dá nem para caracterizar direito o que está acontecendo aqui. Ele está oscilando ali com um ganho acima de 0 dB. Só que de uma forma global, o que eu enxergo aqui é um passa-faixa razoavelmente mal feito. O que aconteceu aqui? Essa resposta em frequência, que deveria ser um rejeita a faixa, foi elevada devido ao aliasing. Porque o que acontece? Eu tenho um ganho no protótipo analógico de 0 dB, que segue, né, de 61 Hz até mais infinito. Dentro da minha frequência de amostragem, que eu considerei de 300 Hz, ele olhou, fez a análise e falou: esses valores que estão fora entram aqui de volta como aliasing. Então aí a gente percebe que a hora que eu elevei todo mundo no mesmo patamar, né, o aliasing vai caindo, porque ele não vai fazer a análise para frequência até frequência infinita. Então a gente fica com esse artefato aqui de que o aliasing, né, cai com o tempo, mas é uma limitação dos cálculos só. Mas o que acontece é que, como eu somei um valor que deveria ser constante, mas devido à limitação dos cálculos não é, eu estou elevando o meu gráfico de um valor variável conforme a faixa de frequências. Reparem aqui, de novo, bem no centro ali, a hora que eu olho esse gráfico, aqui no meio, nas vizinhanças dos 60 Hz, a gente tem algo razoavelmente parecido com o que deveria ser o meu rejeita faixas. Ó. Ele vem de um ganho mais alto, mas aqui no meio ele está num ponto de mínimo local. O problema é que a curva toda foi elevada por um valor diferente por conta do aliasing. Então, se o filtro não tem uma resposta em frequência de banda limitada, ou seja, um passa-baixa ou um passa-faixa, onde a ideia é que a resposta em frequência vem para zero, a discretização por invariância ao impulso, ela destrói a resposta em frequência. Não é só um defeito menor, igual a gente viu antes no caso do passa-baixo, sabe? Voltando aqui. Não é só um defeito menor, sabe? Uma pequena distorção devido ao aliasing que a gente estava observando antes no filtro passa-baixo, né? Naquela situação, a gente realmente destrói toda a característica da resposta em frequência, porque eu estou usando a discretização onde ela não é aplicável. E aí, olhando aqui, uma última comparação, obviamente que voltando aí onde existe aplicabilidade da invariância ao impulso, que é no filtro passa-baixa. Reparem que, apesar de ter dado uma resposta esquizofrênica para a resposta em magnitude do filtro de Butterworth, o atraso de grupo dele até que ficou bem comportado, e relativamente baixo. O problema é que a gente não consegue confiar em nenhum cálculo desse, porque a gente já viu que tinha coisa errada ali. A mesma coisa é verdade para o Chebyshev 2, como foi identificado ali. Mas o Chebyshev 2 também estava super longe de atender a especificação.
O que a gente tinha ali era o elíptico, que a princípio não teve problemas na execução dele, mas teve sim um problema em atender a especificação. Ele não chegou nos 60 dB, mas a princípio está funcional com uma ordem 8. E aqui eu tenho a variação do atraso de grupo, né, nas frequências aqui na vizinhança dos 5 kHz, um pouco antes, entre 4 e 5 kHz. E eu tenho o único que funcionou de fato, que é o Chebyshev 1, de ordem 14, né, que tem, como a gente já se acostumou a ver, normalmente o maior surto de variação do atraso de grupo. Ou seja, nesse caso aqui, o único filtro que realmente funcionou e atendeu as especificações foi o Chebyshev 1, e ele também é o que mais distorce o meu sinal. Mas até aí, de novo, não é particularmente um problema, porque é uma aplicação de áudio e a gente não tem muita percepção, né, sensorial para distorção de fase na reprodução do áudio. Então, pessoal, essas são as duas técnicas, né, que a gente usa para discretização de protótipos analógicos de filtros IIR. A transformação bilinear e a transformação por invariância ao impulso. Lembrando da aula passada, a bilinear costuma ser o método padrão. A gente tenta por ela primeiro. Qual que é a limitação clássica da bilinear? Ela sofre com um artefato de compressão em frequência e você consegue corrigir isso para centrar o filtro de volta num valor correto de frequência, só que a gente só consegue corrigir isso para um único valor de frequência. Então, se você tem um passa-faixa, normalmente de banda larga, você não vai conseguir ajustar ele facilmente. Nesses casos, é melhor usar a discretização por invariância ao impulso. Mas lembra, na discretização por invariância ao impulso, por se tratar de um desenvolvimento teórico baseado na amostragem, você encontra possíveis problemas com o aliasing. Ou seja, nem pensar fazer filtro passa alta ou rejeita faixa. Isso não vai funcionar nem que aproximadamente. Mas mesmo num passa baixa ou num passa faixa, as aproximações de Chebyshev 2 e elíptica podem ter problemas com garantir aí que ele vai atender os parâmetros devido ao aliasing. Se esses caras saírem com uma solução de ordem par, né, o fato da resposta em frequência fechar num valor que não tende a zero, sabe, a assíntota dela não tender a zero, tender a menos RS, vai fazer com que exista ali uma certa medida de corrupção por aliasing, e isso pode deixar a resposta do filtro fora da especificação. Mas a ideia é sempre a mesma, pessoal. A gente calcula as discretizações, né, até numa pluralidade de formatos, porque isso é simples fazer, nós temos as ferramentas computacionais para isso. E dentre todas as escolhas, a gente encontra a escolha de melhor compromisso. Quase sempre, pessoal, os nossos critérios de filtragem, eles são assim, razoavelmente arbitrários. Por exemplo, a gente olha assim e fala assim, eu tô trabalhando ali com 16 bits, quer dizer que o meu piso de ruído de quantização vai ser ali em X decibéis. E aí a gente faz todo o projeto em cima disso e aí eu chego num resultado onde a atenuação ficou ali uns 1, 2 dBs menor do que ela deveria ser. Fica do nosso critério, do nosso discernimento enquanto projetistas e obviamente que vem também com experiência profissional. Assim, não, mas não cheguei exatamente na especificação, mas vamos combinar que a especificação, né, existia uma certa medida de arbitrariedade ali, e eu cheguei próximo o suficiente daquele valor, com uma implementação de um filtro que vai ficar bastante eficiente computacionalmente, aqui como no caso, por exemplo, esse elíptico de ordem 8, vai custar
pouquíssimas operações para ser realizado, vocês podem calcular isso usando aquelas estruturas I e R que a gente viu aí há quase um mês atrás. E eu vou usar esse cara aqui. Eu sei que ele não deu os 60 dBs que eu precisava, mas pô, ele deu mais de 50, então tá bom. Então vem muito também desse feeling. Só lembrando, pessoal, aqui a gente ainda está trabalhando num regime bastante idealizado. Todas essas operações estão sendo realizadas em ponto flutuante de 64 bits. Quando a gente ainda está trabalhando no MATLAB, pessoal, mas tem uma simulação muito grande para ser feita, às vezes a gente consegue dar um ganho de 2 vezes no tempo de simulação, e isso pode ser bastante relevante em várias situações, trabalhando com precisão em ponto flutuante de 32 bits. Ao invés de trabalhar com variáveis do tipo double, eu trabalho com variáveis do tipo single. Para quem tem um processador de 64 bits, isso é qualquer computador com menos de 15 anos, hoje, você vai basicamente conseguir fazer a maior parte das operações matemáticas, você consegue fazer usando uma instrução com 2 operandos e uma única instrução, ou seja, ele processa os dados 2 vezes mais rápido, porque ele usa os registradores internos de 64 bits, mas ali ele está trabalhando ao mesmo tempo com 2 números de 32 bits. Então no próprio MATLAB, às vezes essa precisão toda de 64 bits não se justifica, e a gente pode tornar os resultados 2 vezes mais rápidos fazendo com single precision. Isso é uma opção interessante de ser explorada, principalmente quando a gente às vezes está fazendo um trabalho, um TCC, com simulação, mas não dispõe mesmo de recursos computacionais mais parrudos. Ou se você realmente quiser fazer um trabalho que, mesmo sendo de simulação, ele está ali num nível prático, você pode pedir para o MATLAB, e aí você vai precisar daquele toolbox DSP, né? Existe o toolbox de processamento de sinais, que é aqui o Signal Processing Toolbox. Esse é o que a gente tem usado, né? Tanto na disciplina de sinais sistemas, quanto na disciplina de processamento digital de sinais. Só que existe esse outro toolbox aqui, que é o DSP System Toolbox. Esse cara aqui, ele tem algumas funções um pouco mais profissionais, aí, um pouco mais específicas para PDS. Aqui, por exemplo, a gente tem muitas funções que são replicadas do Signal Processing Toolbox, só que com a distinta capacidade de trabalhar com ponto fixo. Sabe, poderia fazer, não, mas eu vou trabalhar com uma plataforma de 16 bits. Então ele falou assim, não, eu faço todo aquele processamento digital de sinais que você fez antes com 32 ou 64 bits, ponto flutuante. Aqui a gente tem as funções para fazer aquilo com ponto fixo de 16 bits, por exemplo. Qual que é a vantagem? Primeiro, você vai trabalhar já com uma simulação do seu filtro quantizado, ou seja, algo mais próximo da realidade, que já tem o seu valor. Segundo, se você trabalha em 16 bits, por exemplo, os cálculos aqui, em princípio, seriam 4 vezes mais rápidos do que os do ponto flutuante de 64 bits, porque 64 bits são 8 bytes, 16 bits são apenas 2, ou seja, eu posso trabalhar com 4 valores dentro de cada registrador. Mas, na verdade, o desempenho é ainda melhor que esse. Para quem já acompanhou um benchmark, pessoal, de processador, viu que ele tem, dentre várias outras coisas, ele tem 2 scores. Ele tem um score de operação em ponto flutuante e ele tem um score de operação em inteiros, né? Ele tem um score da FPU, né, da unidade ponto flutuante, e ele tem um score da ALU, da unidade lógica aritmética. Pessoal, cálculo, o hardware para uma unidade em ponto flutuante, ele é um hardware complexo, ele tem uma latência que não é determinística. Ela depende muito da operação sendo realizada, ou seja, existe uma diferença no tempo que demora para obter os resultados dependendo da operação que está sendo realizada.
A ALU, pela sua simplicidade, é o contrário. A latência da ALU ela é determinística. Então, só pelo fato de eu saber de antemão quanto que um cálculo demora, várias operações de processamento digital de sinais em tempo real são feitas usando ponto fixo, porque essa latência determinística, ela costuma ser muito mais importante do que qualquer precisão extra que eu consiga com um ponto flutuante. Porque tem um limite dessa precisão baseado no número de bits que eu estou processando e na qualidade do meu sinal. Se eu tenho um sinal que não é de grande qualidade, é razoavelmente ruidoso ali, ou a SNR dele não passa aí de 20 ou 30 dBs, eu simplesmente não tenho por que trabalhar com esse sinal em mais do que 16 bits. Mesmo ponto fixo de 32 bits, mais da metade dos bits está ali modelando só ruído. Então, para que botar bit para representar ruído de fundo? Então a gente trabalha com precisões mais simples. Então é um volume de dados que seria 4 vezes menor do que uma simulação padrão, como a gente está fazendo aqui no MATLAB, sem nem pensar muito. Só que pelo fato dele usar um outro recurso da CPU que já funciona muito mais rápido, a gente tem aí ganhos de desempenho que são muito mais superiores a 4 vezes. Chega aí, costuma chegar próximo, obviamente que depende da arquitetura e das contas sendo realizadas de fato, mas você tem resultados às vezes 10 vezes mais rápidos, né? E isso faz muita diferença, né? Eu já trabalhei com simulações que demoraram 3 dias. No meu mestrado eu trabalhei, foi a simulação mais longa que eu já fiz, foi uma simulação ela chegou aí a 68 horas aproximadamente, ficou um fim de semana inteiro rodando num computador. Se naquela época eu já tivesse esse conhecimento e tudo mais, né, eu poderia ter feito a mesma simulação com virtualmente a mesma qualidade efetiva dos resultados, né, dentro do que eu poderia obter, né, eu poderia ter obtido isso num tempo 10 vezes mais rápido, ou seja, ao invés de 67, 68 horas, menos de 7 horas. Ou seja, num dia de trabalho, deixaria o computador ali rodando a simulação. Se eu deixasse cedo, antes do fim da tarde, antes de eu ir embora do laboratório, o resultado já estaria ali pronto. Então é algo importante aí que eu quero citar aqui ao final da disciplina com vocês, porque não só tem essa vantagem distinta de realizar os cálculos de forma muito mais rápida, né, quando uma precisão em ponto flutuante não é necessária, e raramente ela se justifica numa simulação, mas além disso, você faz os cálculos já simulando de forma bem mais fiel como isso funcionaria num sistema real. Falou, olha, eu sei que eu estou fazendo no MATLAB, é uma simulação, só que o resultado que eu estou fazendo aqui é equivalente a se eu estivesse implementando isso num ARM A5, num Raspberry Pi, num Arduino ou em qualquer outra dessas plataformas aí de eletrônica embarcada que vocês comumente usam. Então é a ideia de trazer a simulação cada vez mais próximo da realidade, até que a distinção fica transparente. O código que a gente produz aqui, a gente pode implementar direto na eletrônica embarcada e os resultados simulados vão ser iguais aos resultados práticos. Dúvidas, pessoal? Acho que não, professor. Tá ok, pessoal. Então, finalizo aqui a disciplina com vocês, né? A gente fica só com as atividades de revisão. Só repetindo, não tem mais nenhuma atividade acompanhada para ser feita. Então, bom descanso para vocês, bom fim de semana e até terça-feira que vem. Até mais, professor. Até mais, professor. Até.